Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais intensas e, olha, mais reveladoras de todo o Antigo Testamento. Estamos falando dos eventos de Êxodo 32 e 33. É uma história que começa com uma falha assim catastrófica lá no pé do Monte Sinai, mas que termina com uma das revelações mais profundas sobre quem Deus realmente é. É uma viagem da apostasia, sabe, do abandono total da fé, até uma visão da verdadeira glória de Deus. Para a gente entender bem essa história, que é cheia de detalhes, vamos quebrar ela em 5 partes. A gente começa com a crise do bezerro de ouro, depois passa pela intercessão desesperada de Moisés, daí a gente vai ver as consequências da aliança quebrada, o clamor pela presença de Deus e, por fim, a revelação surpreendente da glória divina. Então vamos lá, vamos fundo nisso. Então, a nossa história começa lá no acampamento de Israel, bem na base do Monte Sinai. O cenário está todo montado para um verdadeiro desastre espiritual, sabe? E o combustível para esse desastre é um inimigo que todo mundo conhece muito bem: a impaciência. Essa aqui é a pergunta central. Pensa bem, Moisés já estava lá no monte há 40 dias, recebendo as instruções de Deus. 40 dias. Lá embaixo, para o povo, essa ausência criou um vazio de liderança e um medo que só crescia. A demora de Moisés acabou se tornando um baita teste de fé e, como a gente vai ver, foi um teste em que Israel falhou, mas falhou de forma espetacular. A queda foi muito rápida e aconteceu em etapas bem claras. A conexão do povo com o Deus invisível passava quase que totalmente pela figura de Moisés. Sem ele por perto, o medo tomou conta de tudo. Eles foram para cima de Arão, que, com medo da multidão, acabou cedendo e usou o ouro que eles mesmos trouxeram do Egito para criar um ídolo que era familiar para eles, um bezerro, bem parecido com os deuses que eles conheciam de lá. E o contraste aqui é gritante. A adoração ao bezerro não foi nada solene. As fontes descrevem como uma verdadeira farra, sabe, uma festa barulhenta, descontrolada, sensual. Era o oposto do que Deus tinha pedido, que era reverência, santidade. Era uma religião feita para agradar os sentidos das pessoas, não para honrar o Criador. Mas, enquanto essa festa toda rolava lá no vale, uma conversa bem tensa acontecia lá no topo da montanha. Deus avisa Moisés sobre a rebelião e a resposta divina é imediata e severa. Vamos ver como isso se desenrola. A ira de Deus se acende. Aos olhos dele, o povo simplesmente quebrou a aliança. E reparem na linguagem aqui. Ele chama Israel de o seu povo, o povo que Moisés tirou do Egito. Basicamente, ele está deserdando o povo. A oferta de começar tudo de novo com Moisés só mostra o tamanho da traição que Deus sentiu. A resposta de Moisés é simplesmente genial e muito corajosa. Ele não tenta defender o povo dizendo que eles merecem perdão porque não mereciam. Em vez disso, ele apela para o próprio caráter de Deus, para a reputação de Deus. Ele argumenta pela honra de Deus diante das outras nações, pela fidelidade às suas próprias promessas e, o mais importante, ele insiste que, apesar de tudo, eles ainda são o povo de Deus. E é nesse ponto que a gente vê o tamanho do coração de Moisés como líder. Ele se identifica tanto com o pecado do povo que chega a dizer: perdoa o pecado deles, senão pode me riscar do livro que o Senhor escreveu. Pensa nisso. Ele oferece a própria vida eterna em troca da vida deles. É um ato de intercessão que nos lembra muito o sacrifício de Cristo. Ok, a intercessão de Moisés acalmou a ira de Deus, por enquanto, mas o perdão não anula as consequências. Agora a justiça precisava ser feita lá no acampamento. Quando Moisés desce e vê aquela cena, o bezerro, as danças, a fúria dele explode. Ele joga as tábuas da lei no chão, quebrando tudo, e olha, isso não foi só um ataque de raiva, não. Foi um ato simbólico muito poderoso. As tábuas eram a aliança, e ao quebrá-las, Moisés estava mostrando de forma bem visual que o povo tinha rasgado o pacto com Deus. A destruição do ídolo foi metódica, completa. Moisés queima o bezerro, moe até virar um pó bem fino, joga esse pó na água que o povo bebia e faz eles beberem. Isso provou duas coisas. Primeiro, a total impotência daquele ídolo, que não conseguiu nem se salvar. E segundo, fez com que o próprio instrumento do pecado virasse o instrumento da punição. E aí vem a parte mais dura. A justiça foi rápida e severa. Moisés chama quem está do lado do Senhor e os levitas se apresentam. Eles passam pelo acampamento e executam cerca de 3.000 dos principais líderes da rebelião. Foi uma ação drástica, sim,
mas foi vista como necessária para purificar o acampamento e salvar o resto da nação daquela corrupção toda. A rebelião foi contida, mas quando parecia que o pior tinha passado, surge uma nova crise. Deus perdoou o povo no sentido de não destruir todo mundo, mas ele anuncia uma consequência terrível. Ele não vai mais pessoalmente com eles até a terra prometida. E aqui tem um detalhe sutil no texto, mas que é simplesmente brilhante. Deus continua se distanciando, falando de Israel como o povo que você tirou do Egito. Mas Moisés não aceita essa separação. Nas orações dele, ele insiste: esta nação é o teu povo. Ele se recusa a deixar que Deus se desvincule deles. É uma teimosia santa, digamos assim. Imagina o baque para o povo ver que a presença de Deus não iria mais com eles. Foi devastador, e isso provocou um luto de verdade. Como sinal de arrependimento, o povo tirou seus enfeites, suas joias, as mesmas joias que eles tinham usado para a festa do ídolo. Foi um ato externo que mostrava a humildade e a tristeza deles por dentro. E aqui está o ponto crucial da questão, nesse apelo de Moisés. Para ele, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, não valia absolutamente nada sem a presença de Deus. Era a presença de Deus que fazia deles um povo diferente de todos os outros. Sem isso, a jornada simplesmente não tinha sentido. A intercessão de Moisés funciona de novo. Deus concorda em ir com o povo. Mas Moisés, buscando uma garantia final, a prova máxima, faz um último pedido. E é o pedido mais ousado de todos. Pensem bem, depois de toda essa crise, de quase tudo ir por água abaixo, Moisés vira para Deus e pede: me mostra a tua glória. Ele não quer só mais uma promessa, ele quer uma revelação. Ele quer conhecer mais a fundo esse Deus com quem ele está lidando, esse Deus que é ao mesmo tempo tão justo e tão misericordioso. E a resposta de Deus, nossa, é o ponto alto de toda essa história. Ele revela que a sua glória não está, em primeiro lugar, no seu poder ou na sua majestade, mas sim no seu caráter. A glória de Deus é a sua bondade, a sua misericórdia e a sua compaixão. Justamente no momento da maior falha de Israel, Deus revela que a essência de quem ele é exatamente aquilo que o povo mais precisava: graça. E essa imagem é linda. Ela mostra a misericórdia de Deus até mesmo no ato de se revelar. Nenhum ser humano pecador poderia ver a face de Deus e continuar vivo. Então o que Deus faz? Ele protege Moisés numa fenda da rocha, cobre ele com a mão e deixa ele ver só os efeitos da sua glória passando, as suas costas. A gente pode experimentar os resultados da bondade de Deus, mas a sua essência completa está além da nossa capacidade de suportar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a glória de Deus é o seu caráter, sua bondade, sua misericórdia, sua compaixão, como é que a gente pode ver essa glória hoje? As fontes sugerem que a gente olhe para a cruz, porque é lá que todos esses atributos são mostrados da forma mais intensa possível. A história do bezerro de ouro, que começa na escuridão da idolatria, no fim das contas nos leva a contemplar um Deus cuja maior glória é o seu amor que redime.